Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta terça-feira, dia 16 de maio, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, nesta manhã nós temos os futuros de ações em Nova York e as bolsas europeias operando próximo da estabilidade. Os investidores que estão aguardando as negociações sobre o teto da dívida nos Estados Unidos e também a divulgação de dados que podem aí revelar sobre como está o ritmo atual da economia norte-americana. Para hoje, assim, pessoal, estão agendadas as conversas entre o presidente Joe Biden e o presidente da Câmara nos Estados Unidos, além do fato de que a secretária do Tesouro, Janet Yellen, já alertou que os Estados Unidos estão pagando aí um preço pela não elevação aí desse limite da dívida federal e reafirmou que o seu departamento pode ficar sem dinheiro a partir do dia 1º de junho. Enfim, pessoal, aquelas pressões aí por falta de recursos. Isso é normal e acredito que seja resolvido aí nos próximos dias. Esse impasse em relação à dívida federal norte-americana, que acaba mantendo aí muitos investidores alertas, embora aí a maioria espere, como eu, né, que esses políticos consigam aí um acordo de última hora para evitar esse nível de inadimplência. E além das incertezas sobre a dívida, o apetite por risco também tem sido afetado por outros fatores. Dentre eles, o fato de que a economia americana está desacelerando, ao mesmo tempo em que a inflação podemos considerar que ainda permanece bastante elevada. E uma série aí de falências também de bancos regionais acaba despertando aí preocupações sobre uma possível crise de crédito, que até o momento está sendo bem administrada pelos órgãos responsáveis lá nos Estados Unidos, mas é aquilo, até quando eles serão capazes de manter, digamos, esse modo, né, mais tranquilo e de ajuda ao setor financeiro norte-americano. Sobre a agenda do dia, então, nos Estados Unidos, nós teremos a divulgação de dados sobre vendas no varejo, referente ao mês de abril, e também de produção industrial. Além disso, vários dirigentes do Fed, né, os famosos Fed Speakers, vão falar aí durante o dia, incluindo aí a Loretta Mester e o John Williams. Na Europa, nós teremos a presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, ela que participa de uma homenagem a partir das 11 horas da manhã. E sobre as movimentações das bolsas, pessoal, na Ásia, a bolsa de Xangai teve queda de 0,60, Hong Kong fechou praticamente no 0 a 0, bolsas japonesas subindo 0,73. Na Europa, neste momento, Londres subindo 0,10, Paris na França no 0 a 0, Frankfurt na Alemanha alta de 0,09. Futuros norte-americanos, S&P caindo 0,10, Dow Jones caindo 0,30 e a Nasdaq praticamente aí no 0 a 0. O VIX, que é aquele índice do medo, subindo 1,87, 17,44 pontos. Dólar Index DXY tem queda aí de 0,16. Taxa de juros nos Estados Unidos caindo mais de 1%, a 3,47. Bitcoin também recuando 1,5 a 27 mil dólares. E quando a gente olha aqui para a movimentação das commodities, temos um dia um pouco mais negativo para os metais industriais e o petróleo operando aí na estabilidade. Falando sobre o petróleo, ele que segue influenciado em meio às preocupações com a economia chinesa. O petróleo que teve uma alta de 1,5% na véspera, ou seja, ontem, né, quando a Agência Internacional de Energia anunciou aí que a demanda deve subir mais fortemente do que o esperado anteriormente neste ano. Essas são as expectativas, né, da AIE, principalmente ligadas à economia chinesa, algo que até o momento não está se confirmando. Tá? Então vamos acompanhar. E sobre os metais industriais negociados na Bolsa de Londres, o cobre recuou 1,16, níquel caindo 0,5%, e o minério de ferro na China teve um dia um pouco mais estável, tá? Negociando aí próximo da estabilidade. Mercado que segue influenciado aí por dados relacionados à atividade na China, que fazem com que os investidores acreditem que o Banco Central chinês deve logo em breve anunciar novas rodadas de estímulo. O processo de reabertura, a princípio, não está saindo como esperado. E foi o que eu falei com vocês, venho falando, na verdade, desde o início do ano. Acredito bastante no processo de reabertura da economia chinesa, mas esse processo não vai acontecer de forma linear. Ele deve passar aí por altos e baixos. Neste momento, está passando aí por um período
pouco mais conturbado. Enfim, falando agora sobre Brasil, pessoal, a gente teve aí o vice-presidente da Câmara, o deputado Marcos Pereira, do Republicanos, e ele afirmou que a urgência, né, do projeto do novo arcabouço fiscal deve ser votada no plenário da Casa até quarta-feira, amanhã. Caso aprovada, né, essa proposta vai avançar diretamente para o plenário, sem passar por debates em comissões específicas, e a sua votação final deve acontecer na próxima semana. De acordo com o líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, do PT, esse projeto, né, que deve garantir um aumento real do salário mínimo e também o pagamento do Bolsa Família, mesmo que o governo aí não consiga cumprir a meta fiscal. Essas exceções estarão inclusas no relatório do arcabouço. E por fim, pessoal, o relator do projeto, né, o Cláudio Cajado, ele confirmou, né, que o salário mínimo, Bolsa Família, Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia serão exceções nas regras do novo arcabouço. Ele também destacou aí que o projeto prevê sanções para controle de despesas no caso de não cumprimento aí da meta fiscal, incluindo restrições aí a novos cargos e também aumento das despesas. Pessoal, é o que a gente vem acompanhando aqui, o mercado segue de olho nessa votação e de qual vai ser o texto final relacionado ao arcabouço fiscal. E a regra é basicamente simples, pessoal. Quanto mais o texto tiver a cara do PT, maiores gastos, né, sem nenhum tipo de barreira, enfim, nenhum tipo de direcionamento, pior na perspectiva por parte do investidor. Mais gasto, mais inflação, mais juros. Por outro lado, o quanto a gente vê de atual posicionamento do Congresso, né, de criar aí as regras, as metas e ser um texto aí um pouco mais enxuto, eu vejo que isso pode ser, de certa maneira, positivo, e é mais ou menos nessa linha que o mercado acredita que deve seguir esse texto, tá? Com uma cara um pouco mais próxima aí da visão hoje do Congresso. Então vamos aguardar aí para ver. Isso vai ser super importante aí para a precificação da trajetória de juros aqui no Brasil. Beleza? E para encerrar aqui, pessoal, queria comentar uma notícia que saiu agora há pouco, faz 3 minutos aqui, foi publicada no broadcast, que a Petrobras aprovou aí uma nova estratégia comercial para definição de preços dos combustíveis, tá? Eu não vou conseguir aqui ler na íntegra para vocês. Existia uma expectativa, né, de que ela pudesse aprovar, né, essa nova política de paridade de preços de importação. Deveria ser anunciada hoje, acabou de sair aqui no broadcast. Não vou conseguir dar aqui muitos detalhes, tenho apenas uma notinha, mas enfim, acredito que isso deva repercutir hoje no mercado. Ontem, a Petrobras fechou em queda, na contramão da maioria das ações ligadas aqui na Bolsa Brasileira. E, enfim, não li aqui o texto, não sei o que foi aprovado ou não, mas eu estava com uma expectativa um pouco mais negativa, então vamos ver aí como que vai se dar isso. A princípio, pessoal, conforme eu comentei ontem com vocês, os 3 pilares de sustentação aí da Petrobras nos últimos anos e que fez com que ela chegasse aí nesse nível de resultado que, inclusive, foi apresentado no primeiro TRI de 2023, se baseou em melhorar a sua alocação de capital, seus investimentos, vender aquilo que não faz parte, não faz sentido do seu business principal, do seu negócio principal, e adotar a paridade de preços internacional, algo que foi iniciado lá no governo Temer. Isso fez, pessoal, com que a empresa realmente assim melhorasse muito em termos operacionais. E o Brasil ganhou com isso também. Enfim, obviamente que essa questão envolvendo preços é algo que no começo era muito volátil, né? As coisas mudavam muito rapidamente. Isso é ruim, sim, para alguns setores, principalmente a parte de logística, né? Caminhões. Mas é muito importante, tá, pessoal? Realmente seguir os preços que estão praticados nos mercados internacionais, tá? E, enfim, se a Petrobras querer intervir nisso, né, alguém lá na frente vai pagar o preço, tá? Independente. E vamos então acompanhar aí as cenas dos próximos capítulos, mas acredito que isso possa trazer aí uma visão um pouco mais negativa, a não ser que tenha alguma surpresa aqui nessa nova medida que foi aprovada, tá? Novamente não tenho muitos detalhes, então já deixo o convite, tá? Para vocês participarem também com a gente do Morning Call, que acontece aí no YouTube da Genial Investimentos a partir das 8h45 da manhã, e neles aí a gente vai trazer maiores detalhes. Um abraço, uma ótima terça-feira para vocês e até mais. Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.